Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículo 5. Amém? Estarei lendo aqui na versão NVI. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Vamos orar. Pai, toma a direção neste momento desta palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco nesta noite, Pai. Que o Senhor, Pai, venha nos ensinar através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Senhor, que o Senhor cresça, Pai, e que eu diminua. Que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento, Pai, todas as barreiras, as muralhas, tudo, Pai, que quer nos impedir de ouvirmos a Tua palavra nesta noite, de aprendermos mais de Ti, Senhor, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus, ó Deus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Esta passagem, de Neemias capítulo 2, fala aqui a respeito. O livro de Neemias, ele fala a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém, os muros de Judá. E o capítulo 2 aqui, no versículo 5, é logo depois que o rei percebe que Neemias ali está triste, está com o semblante abatido, e o rei percebe isso em Neemias, porque Neemias ele é o copeiro do rei, E a palavra declara que nunca, ele esteve diante do rei triste, Não sei, a palavra não declara quanto tempo Neemias já era copeiro, do rei, mas a palavra declara que ele nunca esteve triste, abatido diante do rei, E ele mesmo declara que depois que o rei percebeu isso nele, ele ficou com medo por sua vida. Ele ficou com medo, porque ele estava de uma forma que ele nunca esteve diante do rei, Mas Deus estava com Neemias, Nós, lendo a palavra do Senhor, nós vemos que Deus estava com Neemias em todo o tempo, O livro de Neemias, o capítulo 1, relata que o seu irmão, Anani, vem de Jerusalém até Suzã, que é onde Neemias reside ali, E ali Neemias pergunta, ele pede ali notícias de Jerusalém, como que está a cidade onde os seus pais, os seus antepassados foram sepultados,
né? E Hanani ali e outros, a palavra relata que Hanani não estava sozinho, né? Mas ele começa a declarar a Neemias que o país está em grande dificuldade, que o povo está em grande dificuldade, aquele povo que voltou do cativeiro, que estava cativo na Babilônia, que voltou para Jerusalém, estava passando por grande dificuldade. A palavra declara que os muros estavam caídos, estavam derrubados, em ruínas ainda, né? Que os portões estavam queimados. A palavra declara isso, né? E quando Neemias ouve essas notícias, ele se entristece. Ele se entristece, ele chora. Porém, ele faz uma coisa que todo crente deveria fazer quando vem as lutas, quando vem as dificuldades. Ele ora a Deus. Ele ora ao Senhor, né? E Deus, creio que ouve a oração de Neemias. Porque mesmo ali depois, né, dele ouvir as notícias sobre a sua cidade, a cidade dos seus pais, né? Ali, mesmo depois disso, passado algum tempo, ele ainda continuava triste. Ele continuava triste, continuava ali, aquilo ali corroendo dentro dele, do coração dele. Aquilo ali ainda estava mexendo com ele. E eu, lendo a palavra, acredito que era o próprio Deus movendo o coração de Neemias, fazendo com que Neemias ali se levantasse para fazer algo. Deus movendo o coração de Neemias para que ele assumisse a responsabilidade de fazer algo pela sua cidade, pelo povo daquela cidade. E ele se apresenta ali, ele serve ao rei, ele se apresenta diante do rei ainda triste, como declara, né, a palavra do Senhor. E logo depois, né, que ele fala com o rei, né, logo depois que ele se abre ali com o rei, que ele fala, olha, eu estou triste por causa disso, disso e disso, a cidade que meus pais, os meus antepassados foram sepultados está desta forma. E o rei ali pergunta, né, em que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você, né? E ele responde, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Né? Neemias então assume ali a responsabilidade de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, né? Ele assume essa responsabilidade e ali Deus começa a dar estratégia para Neemias. Deus começa a dar ali estratégias, dar sabedoria para ele, para que ele possa ir até aquela cidade e reconstruir os muros daquela cidade, né? Ele pede cartas ao rei para entregar em cidades, para entregar, né, ao guarda florestal, para que o guarda florestal dê madeira para ele, para que ele possa levar a madeira, para que essas madeiras venham servir para reconstruir os muros, para os portões e para outras coisas, que a gente sabe que numa construção, né, usa-se madeira, usa-se, né, várias coisas. E o rei ali, né, Deus moveu o coração do rei, não só isso, não foi só madeira que ele levou, ele foi com um grupo do exército ali da guarda do rei junto com ele.
o acompanhou, e o rei ali assumiu ali também, juntamente com Neemias, né, a responsabilidade, porque proveu as necessidades que Neemias ia ter com a reconstrução daqueles muros. Não seria uma tarefa fácil, né? Não seria fácil para Neemias, né? Porque nada, né, na vida de um cristão é fácil. Nós sabemos que um cristão, quando ele se dispõe a fazer algo para Deus, o inimigo ele se levanta. Há um grande levante no inferno contra a vida daquele que quer fazer a obra do Senhor. O inimigo ele vai tentar te parar de todas as formas. Ele vai te tentar parar até que você desanime. Vai ficar lançando setas, dardos inflamados, dificuldades, porque é para desanimar o cristão. Tudo para poder fazer o cristão parar. E nós vemos que muitas pessoas não aguentam quando passam por dificuldades. Nós vemos que tem pessoas que não aguentam quando vêm as lutas. Mas Deus estava, né, com Neemias, né? Deus estava com ele. Desde o começo, Deus estava com Neemias, né? E quando Deus está conosco, quando Deus está do nosso lado, passar por dificuldades, né, é mais leve. É mais leve. O que a palavra dele diz? Né? Leva o meu fardo. Né? Leva o meu fardo que é leve, é suave. Não tenta carregar o fardo sozinho. Não tenta carregar o fardo desse mundo. A palavra de Deus diz que Neemias ali, quando ele chega na cidade, ele sai à noite para visitar os lugares, as ruínas dos muros. Ele vai ali rodeando a cidade, passando pelos portões, por todos os lugares onde está danificado, onde está quebrado, onde está ruínas. Ele vai observando tudo. Creio eu ali que ele estava olhando, passando e vendo, planejando, traçando ali na mente dele, né, um planejamento para aquela reconstrução. E Deus ali estava dando para ele, né, todo um caminho, todo um planejamento. E depois ele volta. Depois que ele volta, ele vai falar com o povo ali, com os judeus, com seus patrícios, né? Depois de 3 dias, né, ele conta quais são os planos dele, né? E a palavra de Deus diz que ele declara isso ali ao povo. E o povo se anima, porque o povo está passando por grande dificuldade. O povo está passando um momento difícil. Está sendo ali humilhado por povos vizinhos. Os povos ali ao redor, vizinhos, caçoam, riem deles. Não querem que eles prosperem. Não querem ver o sucesso deles. E da mesma forma é conosco. Muitos não querem ver que nós venhamos crescer, que venhamos prosperar. E não é só na nossa vida terrena, material, é a vida espiritual. Tem pessoas que não querem ver o crescimento de um cristão. Tem pessoas que acham que
ou os outros têm que estar no mesmo nível que elas. Porém, o cristão, ele não pode estagnar. Ele não pode ficar parado. O caminho do cristão, ele não é reto. O caminho do cristão é subindo. É uma escada, é uma rampa para cima, não é para frente, é para cima. Porque quanto mais nós subimos, mais perto de Deus nós estamos. E Neemias, depois ali de contar, o povo se anima, o povo fica animado e eles falam: vamos então reconstruir esses muros, vamos colocar as mãos na obra e vamos reconstruir. É isso que eles queriam. Porque eles ouvem ali boas notícias, Neemias traz consigo boas notícias. Ele não traz só vontade. Ele traz ali a vontade e ele traz os recursos com ele. E antes de começar a obra, Neemias já tem oposição. Antes de começar a obra, ele já tinha oposição ali. A palavra de Deus diz que tinha uma certa pessoa chamada Sambalate e outra Tobias, e tinha mais outras também, que não queriam ver Jerusalém ali sair do lugar, das ruínas. E aqui no capítulo 2, o versículo 20 diz assim: eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Neemias, todo o tempo confiando em Deus, ele declara: o Deus do céu nos dará sucesso. Porque nós, quando vamos fazer algo, não somos nós, é Deus. Quem vai à nossa frente é Deus. Quem trabalha por nós é Deus. Quem abre a porta de emprego é Deus. Quem sustenta o nosso emprego é Deus. Quem nos dá o pão de cada dia é Deus. Quem nos dá o ar que nós respiramos é Deus. Quem sustenta toda a nossa vida é Deus. O que estamos reconstruindo? O que nós estamos reconstruindo? Neemias teve ali, ele assumiu a responsabilidade de reconstruir os muros da cidade onde ele nasceu, onde os pais dele estavam sepultados, seus antepassados estavam sepultados. Ele assumiu essa responsabilidade de reconstruir os muros da cidade, de reconstruir aquela cidade. E nós, o que nós estamos reconstruindo? Na nossa vida, tem momentos que nós temos que reconstruir algo. Haverá momentos de reconstrução na nossa vida. Tem momentos que vai ter reconstrução, porque às vezes nós vamos estar, sim, quebrados, em pedaços, em ruína.
E nós temos que reconstruir a nossa vida. Estamos ajudando a reconstruir a vida de alguém? Ou nós estamos sendo Sambalat, Tobias, atrapalhando a reconstrução de outra pessoa? Aprendemos que algumas vezes nós temos que reconstruir sim algo na nossa vida, né? Ou temos que ajudar alguém a reconstruir algo em suas vidas, né? Vai haver oposição, sim, assim como Neemias teve, né? Vai ter oposição, porque quando nós nos dispusemos a fazer a obra do Senhor, quando nós estamos no centro da vontade de Deus e nós queremos fazer a obra de Deus, né, há um levante no inferno do diabo, né? Neemias, ele confiou em Deus, ele sabia que iria ter sucesso em todo o tempo, mesmo quando ele soube ali que tinham armado o plano para atacarem ele. Ele já armou um contra-ataque. Ele já armou um contra-ataque, porque os inimigos estavam ali se armando para poder atacar Neemias e o povo, mas ele ali já soube do que estavam planejando e ele já armou um contra-ataque. Os inimigos, né, souberam de alguma forma que eles também já estavam preparados, né? Deus movendo em todo o tempo, Deus trabalhando em todo o tempo, né? Aqui, Neemias capítulo 4, versículo 15, que diz assim: os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. É certo que o inimigo vai tentar, né, nos parar. É certo que ele vai tentar fazer com que venhamos desistir. A gente pode até dar uma pausa, mas nós voltamos a fazer a obra de novo. Porque Neemias, ele deu uma pausa ali para planejar outra coisa. Para planejar ali um contra-ataque. Porque se os inimigos viessem, eles estariam prontos. Porque a palavra de Deus diz que eles, mesmo na construção, eles tinham espada na cintura, eles estavam armados com lanças, com arcos e flechas. E a palavra de Deus também declara que em uma das mãos eles estavam armados e na outra eles carregavam os materiais de construção. Então eles estavam ali todo o tempo, vigilantes. Poderia vir um ataque inimigo, poderia, mas eles estariam preparados. Ele tinha dificuldade? Sim. A própria construção é uma dificuldade. Nós sabemos que mexer com obras é dificultoso, não é fácil, né? Construir algo não é fácil. Ele tinha, sim, dificuldades. Era a própria construção, a oposição dos inimigos. Era uma outra dificuldade, né? Porque o cristão sempre terá oposição. Ele vai ter oposição no seu trabalho, na escola, aonde o cristão estiver, vai ter oposição na sua vida, vai ter pessoas querendo te derrubar, vai ter inimigos se levantando contra a sua vida. E Neemias ainda tinha que lidar com pessoas. É fácil lidar com pessoas? Os pastores que o digam, né?
Não é fácil lidar com pessoas, com gente. Por isso que muitas pessoas hoje em dia preferem os cachorros, né? As pessoas hoje em dia parece que têm amor maior pelos animais do que ao próximo. Quando a palavra diz que primeiramente nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E isso inclui os nossos inimigos também. A palavra declara que os próprios judeus exploravam dos judeus, faziam deles escravos. Tiravam o que eles tinham, as terras, as plantações, eles não tinham nem mais o que comer. Neemias fica sabendo disso. E ali ele vai e repreende, né, aquele povo. Olha, os outros povos fazem isso com a gente, vocês estão fazendo a mesma coisa? Olha, estou ajudando na reconstrução do templo, eu ajudo com alimento, eu ajudo com tantas coisas, e eu não vou cobrar nada de ninguém. Eu vou perdoar a dívida de todo mundo. Vocês também podem fazer a mesma coisa. E a palavra de Deus diz que eles perdoam as dívidas dos outros, dos seus patrícios, dos seus conterrâneos ali. Por isso que não é fácil lidar com pessoas, com vidas, porque, né, cada um tem tem ali um algo de especial, né? O resumo de tudo isso, né, desta palavra, da passagem de Neemias é: na vida espiritual, né, algumas vezes nós vamos ter, sim, algo para reconstruir. Sim, vamos ter algo para reconstruir na nossa vida. Porque nem sempre é flores. Nem sempre vai ser flores, né? Só que assim, depois da reconstrução, tem que ter crescimento. O cristão, ele não pode parar. Olha, você se reconstruiu, você reconstruiu algo que estava quebrado dentro de você. Agora você vai crescer. Agora você vai evoluir. Porque o cristão, ele tem que evoluir, né? É o que diz em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz assim, porém continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Né? E Mateus 7, versículo 24 diz assim, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Ou seja, ele cresceu, a partir do momento que o cristão ele tem o conhecimento da palavra, ele aplica a palavra na sua vida. Ele aplica aquilo que ele aprendeu, ele vai viver a palavra do Senhor. E é isso que declara em Mateus 7, 24. Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. E depois tem que haver uma retribuição ao Senhor. Tem que retribuir. Você tem que agradecer a Deus. Tem que ser grato ao Senhor. Né? Olha o que o salmista declara em Salmo 116, versículo 12. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor,
por tudo de bom que Ele me tem dado. O que eu posso oferecer para o Senhor? Porque tudo vem de Deus. A reconstrução, para mim, dos muros de Jerusalém feito por Neemias é isso, é uma retribuição que Neemias deu ao Senhor. Por tudo aquilo que Deus, né, foi na vida dele, por tudo aquilo que o Senhor fez por ele, foi algo que Neemias achou ali para retribuir ao Senhor, reconstruir os muros da cidade, né? Que nós, então, né, possamos ouvir a palavra do Senhor, que nós possamos aplicar aquilo que nós aprendemos na nossa vida, né? Porque é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. A palavra declara. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um.